profeta Daniel, ele marcou a história no Antigo Testamento, quando Israel ele foi tomado pelo Império Babilônico, e aí ele foi levado cativo lá para a Babilônia. Ele, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os três amigos dele. E lá, o Império Babilônico, ele tinha uma característica que ele fazia lavagem cerebral, E o que ele fez? Ele trocou o nome, botou o nome de Daniel de Beltesazar, E dos outros amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, cada um fala de um jeito, é difícil saber a tradução. E a ideia de trocar a alimentação deles também, a ideia de quando você tira a alimentação e coloca a alimentação do Império Babilônico, então você começa a fazer uma lavagem realmente. De que, tipo assim, você troca o nome, trocou sua identidade, você troca a alimentação, você troca hábitos. E eles foram levados cativos, Eles eram do povo de Israel, foram levados cativos lá para o Império Babilônico. Segundo a Bíblia, e segundo o texto, a interpretação do texto que nós lemos aqui, nós vamos entender que foi o maior império que existiu sobre a face da terra. O maior império. Nós pensamos aí que Adolfo Hitler foi um homem forte, Napoleão Bonaparte foram homens fortes, mas eles dominaram partes pequenas. O maior império que se estendeu sobre a face da terra, todos os tempos, foi o Império Babilônico. Ele dominou toda a terra, na verdade, naquele momento. Todos os povos da terra. E o texto vem falando aqui, a profecia que Daniel vem falando, fala que todos os animais do campo, todas as coisas estavam debaixo do poder do Império Babilônico. O problema é que o rei de Babilônia, chamado Nabucodonosor, no segundo ano do seu reinado, ele teve um sonho. E ele teve um sonho, aquele sonho perturbou muito a cabeça dele. Imagina, a pessoa tem um sonho e ele ficou muito perturbado com o sonho que ele teve. E aí, imediatamente, ele era o rei sobre todas as terras, sobre todas as coisas. Ele tinha pessoas ao seu serviço ali naquele momento, E tinha vários sábios, inclusive Daniel é tido como um sábio. Era tido como um sábio, e muitos outros eram tidos como sábios. E ele teve um sonho. Quando ele teve um sonho, ele fez a seguinte colocação. Ele pediu os sábios encantadores, volta aí de sua Bíblia no capítulo 2, no versículo 2. Ele teve um sonho. E ele ficou perturbado, o versículo 1 fala. E então o rei mandou chamar os magos encantadores. Eu falei que ia discorrer um pouco, capítulo 2, vamos lá. Os feiticeiros, os caldeus, os magos, encantadores. Chamou, na verdade, aqueles homens que adivinhavam, Os adivinhos, Os bruxos, os feiticeiros, E aí, amados, ele falou que ele disse o seguinte, eu tive um sonho, eu quero que vocês me contem o sonho e a interpretação. E esses homens aqui, os caldeus, responderam, que eram homens chamados sábios ou feiticeiros, os bruxos, falaram assim, mas nós não conseguimos saber o que o rei sonhou. O que o rei sonhou. Aí eles falaram assim, fala o sonho que eu conto a interpretação. Aí o rei ficou irritado, porque o rei queria saber o sonho e a interpretação. O rei falou o seguinte, vocês estão querendo saber o sonho, Que aí qualquer coisa para mim, Eu conto o sonho, e vocês vão falar para mim, vão interpretar para mim aquilo que vocês acharem, para me enrolar. E o rei ficou muito irritado com a situação. Ficou muito irritado, o texto vem falando para nós, que o rei realmente ficou irritado. E aí o versículo 7 fala para nós o seguinte, responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho, a seus servos, que diremos a interpretação. E aí, amado, o rei ficou totalmente irritado. Versículo 8. Tornou o rei, disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que eu disse está resolvido. E aí, amados, o rei começa no versículo 9 dizendo, se não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Ele querendo dizer o seguinte, se vocês não fizeram saber o sonho, uma só sentença será vossa. O rei ia mandar matar todos eles. Então, o que aconteceu? O rei deu a ordem de matar todos os sábios. Os encantadores, os magos, os feiticeiros, os bruxos, os adivinhos, todos aqueles ali. E aí, amados, Daniel, como era sábio, tido como sábio, no primeiro capítulo é revelado para nós que Daniel foi tido como o maior sábio de todos ali em Babilônia, porque ele foi achado sabendo sobre as artes e ciência mais que todos,
era um homem realmente muito bem preparado, era um homem que sabia todas as coisas. Daniel parecia que era aquele homem que era PhD em física, química, matemática, medicina, era desse nível Daniel. Daniel era desse nível. Então, e Daniel foi chamado para ser morto, no versículo 12. Então o rei muito se irritou, enfureceu, ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia, versículo 12. E aí, amados, versículo 13, saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos, versículo 13. E aconteceu, quando Daniel ficou sabendo da história, ele conhecia Arioque, Arioque que era o chefe da guarda do rei, e falou assim, fala com Arioque, que eu quero conversar com ele. E Daniel conversa com Arioque e fala o seguinte, eu quero conversar com o rei. Então Daniel foi corajoso e foi conversar com o rei. O que Daniel fez? Falou com o rei o seguinte, beleza, eu não vou contra aquilo que você falou, não. O seu decreto de que mandou matar todos os sábios, encantadores, feiticeiros, tudo bem. Isso aí eu não vou ser contra, né? Mas assim, me dá um tempo para que eu possa solucionar esse sonho. Daniel pediu tempo ao rei. E amados, o rei deu tempo a Daniel, deu esse tempo para Daniel, né? E aí, amados, o que aconteceu? Ele foi ter com o rei, versículo 16, pediu um tempo, designasse um tempo, versículo 16. E o rei deu esse tempo. O que Daniel fez? Versículo 17 a versículo 19. Ele chama Ananias, Misael e Azarias, e vamos orar. Colocar diante de Deus, para ver se Deus revela esse sonho e a sua interpretação para nós. E eles oraram, amados. Aí o texto fala para nós que de noite Daniel teve uma visão. Então foi revelado o mistério, versículo 19 a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse ao Deus do céu. E o versículo 20 até o versículo 23, Daniel vem bem dizendo o nome de Deus. Eu vou ler esse texto aqui. A oração que ele fez de gratidão a Deus pela revelação que Deus deu do sonho. Daniel fala assim, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Usou o texto de Moisés. Porque ele é a sabedoria e o poder. Dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimentos aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, conhece o que mora na luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças, louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber o caso do rei. Então especificamente ele agradece a Deus pelo que Deus fez no caso do rei. Imediatamente Daniel procura Arioque e fala, Arioque, é o seguinte, eu já tenho a resposta. Eu já sei o sonho e sei a interpretação. O texto fala aqui que Arioque imediatamente às pressas colocou Daniel diante do rei, às pressas, e Daniel chega diante do rei, foi introduzido diante do rei, e o rei então pergunta a Daniel, o que realmente, se ele realmente havia entendido o sonho e a sua interpretação. Diz assim, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo eles, podes tu, o rei perguntando para Daniel, me fazer o que vi o sonho e a sua interpretação? E aí, amados, eu gostaria de ler mais um texto, versículo 27 e 28, a resposta de Daniel para o rei. A resposta de Daniel para o rei foi o seguinte, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Daniel está falando o seguinte, nenhum tipo de adivinho, ninguém dessa área de adivinhação, ninguém deles pode revelar, ninguém. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Nossa, pastor. Então a revelação era sobre os últimos dias, não sobre aquele momento ali, exatamente. Não é sobre aquele momento. Foi dado a Nabucodonosor 2.600 anos atrás, uma visão, um sonho, que era para o nosso tempo. Era para o nosso tempo. Os últimos dias. E o teu sonho, e as tuas visões, e a tua cabeça,
quando estavas no teu leito são estas. E ele começa a falar, tá, amados? Ele começa a falar. A partir do versículo 32, ele revela o sonho. Ele revela o sonho. Aliás, a partir do versículo 31, ele revela o sonho. E a partir do versículo 36, que nós lemos, a interpretação. A interpretação. E o sonho do rei era o seguinte: tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua que era imensa e extraordinária esplendor, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. E a cabeça era de ferro, era de fino ouro, e o peito e os braços de prata, cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, do quadril para baixo de bronze, e das pernas de ferro, parte barro. Então uma estátua que tinha vários elementos: cabeça de ouro, os braços de prata, 2 braços, o quadril de bronze e as pernas de ferro e de barro. Esse é o sonho que o rei teve. Esse é o sonho que o rei teve. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua dos pés, o ferro e o barro, e os esmiuçou. Então, quando ele estava olhando para essa estátua, de repente uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, algo sobrenatural, ela foi lançada nos pés dessa estátua, nos pés, e aquela estátua foi diluída, foi totalmente destruída, esmiuçada. E o texto que nós lemos é a interpretação. A interpretação no versículo 36 começa dizendo o seguinte, e o 37 dá sequência que essa cabeça de ouro era ele, Nabucodonosor, o maior rei existente sobre a face da terra. E Daniel estava dizendo para ele que ia entrar o reino depois dele com 2 braços. O segundo reino seria o reino de prata, ouro e prata. E é interessante que depois que Nabucodonosor, mais lá na frente, Nabucodonosor foi invadido pelos medos e pelos persas. E quem governou a face da terra naquele momento eram os medos e os persas, 2 braços, Média e a Persa, 2 braços. Deus revelou a Nabucodonosor o que ia acontecer depois dele. E Daniel agora naquele momento estava interpretando o sonho. E ainda o texto fala para nós que levantaria o terceiro reino, que seria o reino de bronze. É interessante que na história da humanidade, quem gosta de história sabe que o reino de bronze é o reino grego, é conhecido como o reino de bronze. E o quarto reino que seria levantado seria o último reino que iria existir sobre a face da terra, que é a ideia do reino que estaria com as pernas de ferro e barro, que seria o reino do Império Romano. Império Romano. E uma pedra cortada não por mãos humanas seria lançada nos pés da estátua do Império Romano, e essa pedra encheria toda a terra e dominaria sobre todas as coisas, e essa pedra seria realmente um reino que surgiria depois desses reinos que viriam sobre a face da terra, sobre toda a raça humana, sobre todos nós. Um reino que nunca teria fim. E no versículo 44 fala exatamente sobre isso. Mas nos dias desse rei, o Deus do céu suscitaria um reino que não jamais será destruído. Este reino não passará outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amados, quando Daniel acabou de falar o sonho, a interpretação para o rei, talvez o rei tenha tremido dentro de si mesmo naquele momento. O versículo 46 fala a atitude do rei naquele momento. Então o rei, versículo 46, Nabucodonosor se inclinou e prostrou diante de Daniel. Naquele momento o rei Nabucodonosor ele se inclinou e prostrou com o rosto em terra perante Daniel. Daniel, aquele que ele tinha sido buscado para matar, e agora ele estava curvado diante de Daniel. Sabe por quê, amados? Naquele momento o rei Nabucodonosor tremeu, porque ele entendeu porque existe realmente um Deus no céu que está acima de todos os reis. E diz o seguinte, o texto: e ordenou que fizesse a oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis,
e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O texto continua que Nabucodonosor coloca ele como segundo do reinado do seu reino, versículo 48, e os amigos de Daniel passam a cuidar do Império Babilônico junto com Daniel. E é essa história que aconteceu. Então, amados, nós vemos um jovem cativo, um jovem preso, um jovem que era escravo, mas que naquele momento decidiu fazer o seguinte: eu não vou me acomodar com a situação, não vou deixar ser moldado pelo momento, não vou deixar ser moldado pelo momento. E naquele momento ele teve a ousadia, e naquele momento ele teve realmente a coragem de falar: eu vou. E Daniel foi e chamou o seguinte: peça um tempo. Porque Daniel tinha, depois daquele tempo que ele pediu, ele tinha um momento especial com Deus. Ele tinha um momento especial com Deus. Já que tinha uma luta, era hora de ele se apresentar diante do Senhor e falar: Senhor, eu tenho uma situação difícil para resolver. E agora, o que eu faço? O que eu faço? E aí ele chamou os amigos, a ideia da igreja, chamou os amigos, e todos juntos ali passaram a orar, e Deus dá a resposta. E o rei, que era soberano sobre todas as nações da terra, o maior rei que existiu sobre a face da terra naquele momento, ele se curva diante da verdade da palavra de Deus, revelada a Daniel. Se curva diante da palavra de Deus, revelada a Daniel. E nós vemos nesse texto aqui, amados, que Deus nesse momento, ele se mostrou de que ele é Deus soberano sobre todas as coisas, sim. Deus soberano sobre todas as coisas. Eu gostaria de fazer algumas aplicações. Eu não vou entrar hoje na questão profética, que é bem longa, a gente demanda bastante tempo para nós entrarmos na questão profética, mas em outro momento nós entraremos na questão profética do que foi dito aqui. Apenas citamos a questão de que a história depois narrou exatamente o que aconteceu. Daniel estava 600 anos antes de Cristo, e a história depois disso, ela narrou exatamente o que aconteceu aqui. A história: Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e o Império Romano. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe aqui não. Nós vamos entrar só na questão do Daniel. Nós podemos dizer o seguinte, amados, que os reinos da terra, eles estão passando, sim. Eu creio que nós estamos vendo momentos finais desses reinos. Se nós pensarmos que o Império Babilônico, o Império Medo-Persa foram impérios dominados pela ideia de imperadores que dominavam de forma implacável, né? Era uma ideia de homens que dirigiam, um homem dirigia todas as pessoas. Se no Império Grego nós temos um modelo diferente que o Império Romano adotou, que é a ideia da democracia, em que o povo governa, são os governos humanos. E a Bíblia aqui fala que na verdade esses reinos humanos estarão passando no momento final da história da humanidade. Porque essa pedra cortada por mãos humanas, não por mãos humanas, nós podemos dizer Jesus que é a pedra rejeitada. E essa pedra do Evangelho, ela encheu e está enchendo toda a terra, para o encontro do Senhor com o Senhor nos últimos dias. O Evangelho tem crescido, tem enchido toda a terra. Embora existam governos, estão sujeitos aos governos democratas, a gente pensa que a democracia talvez seja o melhor tipo de governo, talvez o melhor que nós temos. Mas se nós pensarmos numa eleição para políticos, às vezes a gente pensa assim: nossa, eu vou ter que votar esse ano em quem? De tão ruim que está. Quando nós olhamos para os poderes legislativo, executivo, judiciário, nós percebemos que às vezes é difícil, porque são homens, né? E os homens são passíveis de corrupção, de arranjos, de acordos. É difícil. Se aqui no Brasil é assim, todos os países são desse jeito. A democracia ainda é o melhor sistema. Mas esse sistema democrático não é o sistema ideal realmente. Por isso que essa pedra cortada não por mãos humanas será lançada, e todos os governos da terra, seja os totalitários, seja o sistema democrático, eles ruirão e serão esmiuçados para o reino eterno ser findado sobre toda a criação. A Bíblia vem falando exatamente sobre isso. O texto fala sobre os últimos tempos, os últimos dias. O texto fala aqui no versículo 35 que esses reinos vão passar como vento. Versículo 35 diz assim: então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro.
os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Vai chegar um tempo que todo o sistema de reino da terra, eles vão passar como um vento, que nós não vamos nem lembrar deles mais, porque existirá um reino eterno. O texto fala para nós. Versículo 44, mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará o reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, e esmiuçará, consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, amados, significa que o reino celestial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o futuro da humanidade está realmente caminhando para o momento que todos os reinos da terra estarão passando. Por isso, amado, que nós não devemos jogar todas as nossas fichas, jogar nosso coração, jogar nosso esforço em tudo que está sobre a face da terra, porque o tempo passa muito rápido, Não dá para nós jogarmos todas as nossas fichas nesses movimentos que surgem em nosso dia como movimentos salvadores da humanidade, que vão resolver o problema do mundo. Não vão resolver o problema do mundo, da humanidade, porque o mundo caminha de mal a pior. Então, amados, não tem essa de que existe realmente algo que seja criado por nós, que ele vai ser duradouro. Ao contrário, tudo que nós fazemos com a raça humana, depois da queda, até a religiosidade nós corrompemos, nós como raça humana corrompemos. Por isso que esse modelo de criação, de reino que está em queda, ele vai passar e está passando. Estamos vivendo momentos finais, momentos derradeiros. Por isso que nós pensamos que o tempo que nós estamos vivendo são tempos realmente do fim. E essa pedra cortada não por mãos humanas tem enchido a terra, o evangelho tem alcançado pessoas. Essa pedra é Jesus, e tem enchido toda a terra, tem enchido os corações. Essa semana, aliás, ontem, nós perdemos um parente, um amigo também, o pastor Heraldo, e ele criou um grupo e me colocou no grupo de pastores, né, de amigos, né, e ele sempre manda algumas músicas para mim, alguns vídeos. Ele mandou uma música especial para mim, muito especial, e mandou para algumas pessoas. E essa música, tenho certeza que motivou a mensagem dessa noite, tenho certeza disso, porque ela fala exatamente sobre esse tempo que nós vivemos aqui, muito curto, e fala sobre a questão de que nós, como cristãos, somos como forasteiros, né? O hino 288, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, o céu já antevi. Então, essa música fala exatamente sobre isso, nós somos forasteiros. E aí, antes mesmo dele começar a passar mal, algumas semanas antes, ele postou essa música para mim. Até bonita a música, cantada por um grupo, né? Então, amados, nós somos forasteiros. O tempo de vida nosso aqui é curto. O reino terreno, tudo está passando. De fato, tudo está passando. O tempo da nossa vida é breve realmente sobre a face da terra. E assim, eu estava conversando com minha esposa hoje, vindo para cá, né? Como é que passa rápido o tempo? Quando a gente percebe, já está ficando mais velho, já está com os filhos grandes, e já estamos assim, pensando que realmente o nosso tempo passa rápido. E por isso, amados, a ideia de nós nos prepararmos, né? Nos prepararmos para estarmos com o Senhor. Amados, somos forasteiros no mundo em queda. E a reconciliação em Cristo Jesus é a resposta para todos nós. É a resposta que todos nós precisamos. Estamos passando como um vento, como um breve pensamento, passando rápido. Todo esse sistema de mundo, essa estrutura de mundo, esse modelo de mundo está passando, e nós estamos passando junto com ele. E tudo isso realmente vai ficar como vento, ficar para trás. Chegar o momento que Jesus ele estará reinando sobre todas as coisas no futuro. E aí, amados, nós, filhos de Deus, podemos glorificar a Deus todos juntos, né? Todos juntos. Tem um hino que fala assim: Pai, eu queria tanto ver
o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. As brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, autor da minha fé. Amados, estaremos um dia todos juntos com o Senhor, autor da nossa fé. E Jesus realmente tem preparado um momento especial para nós. E esse cântico, ele tem uma parte que eu acabei não cantando, fala sobre um dia nós veremos aqueles amigos, irmãos, que um dia em Cristo foram feitos nossos irmãos. Então, amados, nós podemos entender que o tempo está passando, nós somos forasteiros aqui, nós estamos em terra estranha. Eu gostaria nesse momento que nós viemos cantar esse hino 288, a mensagem real, antes de nós encerrarmos o nosso culto. Sou forasteiro. Vamos ficar de pé? Cantamos esse hino? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá do céu, venho em serviço do meu rei, é a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei, é a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que o rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, quem flui a redenção. Venho em serviço do meu rei, é a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu,
mensagem de Jesus é reconciliação eterna entre nós e Deus. Essa é a mensagem de Jesus. Que vos reconcilieis. Esse é o momento, amados, em vida, de reconciliação verdadeira com o Senhor. Não vai ser religiosidade, não vai ser nada que vai nos aproximar, cada um de nós, do Senhor. É Jesus. Reconciliação eterna com o Senhor Deus. Vamos orar nesse momento, para nós estarmos encerrando? Senhor Deus, entendemos que Jesus é aquela pedra cortada não por mãos humanas. Entendemos que Jesus é a reconciliação eterna entre nós e Ti, Pai. Permita que Jesus possa estar sempre nascendo nos corações nesse tempo, para que possa encher toda a terra, para que cada vez mais o Teu Evangelho, a boa notícia, em meio a esse mundo em caos, em queda, possa surgir e fazer efeito nos corações. E aqueles amados irmãos, Pai, aquelas pessoas que estão presas a ideologias, pensamentos, a este século, preso a homens, preso ao próprio Satanás, Pai. Pedimos que Tu repreendas, que Tu faça a obra, Pai. Que Teu Espírito Santo faça aquilo que tem que ser feito para que haja reconciliação, novo nascimento, restauração, transformação, para que no último dia todos possam estar contigo. Peço, Pai, entre com Tua ação para que haja reconciliação eterna nos corações entre Ti e aqueles que estão longe de Ti, Pai. Que o Espírito Santo de Deus faça moradia, seja derramado nos corações. Que Jesus faça morada nos corações e transforme vidas, Pai. É o desejo de cada um de nós e que o Teu Evangelho continue sendo pregado em nosso tempo. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvamos porque muitos dos servos Teus foram testemunhas vivas enquanto estiveram conosco aqui sobre a face da terra. Foram exemplos para nós, Pai. Foram homens que motivaram, homens e mulheres que motivaram os nossos corações pelo Teu Espírito. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E fortaleça-nos cada vez mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo, seja com cada amado irmão da terceira igreja de Hortolândia, que está aqui no templo, em suas casas, com aqueles que estão nos ouvindo nessa noite também. Seja com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Amados, boa semana. Deus abençoe a todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.